Hoje temos connosco uma convidada especial, chama-se Mariana Benito. Ela é violinista, faz verdades, é ilustradora, declamadora, é escritora e é uma artista no geral. Estudou medicina, ainda estuda, está no último ano, correto? E é a nossa convidada hoje na ONFM. Bem-vinda, Mariana. Queres-nos explicar um pouco o que é que abordaste lá, o que é que fizeste, a razão de teres ido, como foi, tudo isso? Para quem não sabe, o slam foi um modelo que se arranjou para tornar a poesia um bocadinho mais acessível ao público em geral, para quebrar um bocadinho o estereótipo do que era o poeta na sua soirée de poesia, muito elitista e muito monocórdico. E é a visão de que a poesia também pode ser divertida, pode ser teatralizada. E isso torna mais acessível a toda a gente e faz com que seja mais fácil identificar-nos até com metáforas que às vezes são um pouco estranhas. O modelo do slam torna esta teatralidade mais real e inclui ainda um desafio, que é, em 3 minutos, a pessoa tem de dizer o seu poema. Quer dizer, este é o modelo clássico, 3 minutos a pessoa diz o seu poema sem qualquer tipo de adereço, só tem a sua voz, pode ter um papel para o ler, mas nada mais do que isso, e faz-se uma competição. São distribuídas 5 quadros brancos ou 5 telas de giz pelo público, de forma aleatória, por pessoas que não conhecem os participantes, e depois, mal a pessoa acaba de dizer o poema, levantam-se estas tabelas de pontuação, faz-se a soma, exclui-se a mais baixa e a mais alta e vamos competindo assim, com estas pontuações dadas pelo público no momento. Portanto, acaba por permitir que a poesia se torne uma espécie de torneio e gera aqui o divertimento de um desporto quase. Para ti foi fácil lidar com o público, ou seja, visto que eles é que estavam a dar a tua pontuação, foi fácil lidares com isso? Olha, por acaso, nas finais, sentei-me, inclusive, lado a lado com a vereadora de Torres Vedras, à qual, obviamente, foi dada uma tabela de pontuação. Então, primeiro, tive aquela ansiedade que é normal, não é? Pronto, ok, estou sentada ao pé do júri, ter de me comportar e gerir-me. Mas, por outro lado, é um sistema de avaliação tão aleatório que só isso reduz alguma da ansiedade que eu podia ter. Porque a arte é sempre subjetiva. Ainda mais subjetiva é quando distribuis aleatoriamente tabelas de pontuação por 5 pessoas. Mas na verdade também o seria se fossem críticos ditos a sério e que estudaram muito aquela arte, porque é sempre algo muito pessoal. E assim, quando eu vou lá acima ao palco e coloco a minha alma cá para fora, o que interessa na minha pontuação é a relação que eu consegui estabelecer com aquela pessoa. Isso não quer dizer nada sobre mim, isso não quer dizer nada sobre o meu poema e isso não quer sequer dizer nada sobre a pessoa. Há dias em que as coisas nos tocam mais, outras menos. Há dias em que eu vou ser mais expressiva e outros não vou chegar a ninguém. Tu tiveste que estudar um pouco de teatro, porque isto acaba a ser um bocado de teatro representar, ou seja, estás a representar um poema e tens que também demonstrar fisicamente o que é que estás a sentir. Se tiveste tido um dia muito chato, muito deprimente, como é que consegues depois ler um poema alegre? Eu acho que cada poema acaba por me transportar um pouco para a sua bolha. Eu gosto mais de ler poesia escrita por mim para ter este processo criativo um pouco obsessivo, que é a ideia e a emoção são minhas, eu é que as escrevo, às vezes ilustro-as também, como já vimos, e eu sei o estado mental em que eu estava naquele momento. E acabo por ser transportada para essa bolha sempre que digo o poema novamente. Claro que depois também há aqui um exercício de equilíbrio, porque ao fim de muitas vezes a dizer o mesmo poema já pode ser uma emoção treinada e não a emoção que eu tinha quando o escrevi. Mas isso também acaba por me proteger um pouco. Lá está, neste contexto em que eu tenho de subir a palco e pôr a minha emoção ou uma emoção que eu já trabalhei. Não é? Onde é que apareceu este fascínio por declamar os poemas? Olha, na verdade, logo o meu professor de português, no 5º e no 6º ano, que era o professor Jorge da Cunha, em Arruda, tinha uma visão da poesia muito, muito moderna, agora entendo, que era precisamente que a poesia podia ser divertida e podia ser teatral e que nós não precisávamos de ler tudo de forma monocórdica e pausada. E
ele dava-nos exemplos disso, declamando, por exemplo, Álvaro de Campos, com todas as interjeições e logo de início acabei por ter uma apresentação muito radical do que é poesia. E depois descobri a comunidade de Slam Poetry, que foi criada nos Estados Unidos, em Chicago, por Mark Kelly. Descobri pelo YouTube e percebi que a poesia pode ser algo que nos une no mundo. A poesia pode ser esta maneira mais excessiva, quase, de transmitirmos as nossas emoções. E senti nesse movimento quase uma casa, uma comunidade, em que todos nos predispomos não só a escrever sobre aquilo que sentimos, mas a abrir-nos ao outro, a permitir então esta interação com o outro quando abrimos a boca e mandamos tudo cá para fora. Eu gosto muito de ouvir pessoas a declamar poemas e houve um link que tu mandaste no YouTube onde está com uma orquestra, está brutal, eu adorei ouvir aquilo e a forma como tu interages com o público para mim foi uma coisa excepcional e parabéns por isso e foi sem dúvida um prémio bem ganho porque foi espetacular. Muito obrigada. Mariana, tu tens muitos hobbies. Podia dizer que tu és a menina dos 7 ofícios, não é? Se fossem só 7, está tudo bem. Exato. Se fossem só 7, estava tudo bem. De todos os que tu tens, qual é que tu deixarias para trás ou fazias, ou seja, davam-te a oportunidade de medicina ou um hobby? Qual é que tu escolhias? Ou sem ser medicina? Entre a minha área profissional, a medicina e o hobby, seria a poesia, ou não estaria eu numa rádio por ter ganhos regionais, não é? E precisamente porque a poesia poderia incluir também, na minha perspectiva, um pouco da ilustração de cada poema e da teatralidade. Portanto, não era dizer assim, não era rejeitar assim tantos hobbies quanto isso. Tanto é, sim. Agora, para rejeitar um hobby, talvez fotografia. Eu não sou tão boa quanto noutros hobbies na fotografia, mas a ansiedade de selecionar as fotografias depois, de ter de lidar com cartões de memória, de ter de as editar, não, isso eu tirava da minha vida. Tiravas completamente. Se conseguisse não encontrar na fotografia uma beleza para expressar uma parte de mim, pela ansiedade que me causa, assim, acho que Mas tirava. gostas da parte do Photoshop? Gosto. Isso também é uma parte que não podias deixar para trás. Se tivesse Photoshop, deixava para trás. Agora Illustrator, a parte de design, não. Pronto. Portanto, fotografia, se pudermos categorizar assim deste modo, pronto, o processo de agarrar na máquina, tirar a fotografia e editar ali as cores e o enquadramento, pronto. Isso eu conseguia tirar da minha vida. Agora, design, já não. Qual é a parte do design assim que gostas mais de editar? Eu gosto do processo de criar uma marca. Ok. De pensar, qual é a melhor cor para transmitir, a paleta de cores para transmitir a identidade desta marca, que tipos de letra é que fazem aqui sentido. Até porque acabei por adotar isso um bocadinho na minha vida também para me facilitar a mim. Eu uso muito estas cores que estou a usar agora, amarelo, vermelho, azul. Olha, escolhi a minha paleta de cores. Exato. Defini assim que é como eu quero que o mundo me veja e acho que esse exercício de tentar simplificar de forma cativante as coisas é muito giro. Ok, Mariana, olha, eu tenho 2 desafios para ti. Não sei se estás preparada, mas com estas coisas todas que fazes sendo estudante de medicina, obviamente que estás preparada, não é? Já queimaste bastante pestana, isto para ti vai ser canja, diria eu. Então, se puderes declamar um poema para os nossos ouvintes, para eles perceberem um pouco o que é o Portugal Slam, o que é que tu foste concorrer, como é declamar um poema, e depois o segundo desafio ficamos para depois, ok? Agora estás à vontade para declamar o teu poema, vou-te deixar aqui e vou estar a olhar para ti, porque eu também adoro declamar. Se calhar pedia que fizesses uma coisa, que é dizer-me 3, 2, 1, slam. Eu digo. Para simularmos bem a situação. Eu digo. Deixa só ter aqui a cábula. Posso? Podes. 3, 2, 1, slam. Parto. Caminho, corro, eu parto. Para lado nenhum. Parto, às vezes, só para voltar para o mesmo sítio, para dentro, só um. Entre rezas e coríntio, parto. Só para fingir que, de algum modo, sou ainda mãe de mim. Eu que pari-me e renasci, parto. Tão somente pelo ato de partir. Tão somente, pois há ainda caminho por entre o meu
macaco e é para a frente. Parto, sem direção certa, ao plano detalhado, só um pé, depois o outro, nestes momentos, é o mais adequado. Parto, pois não há espaço em mim que tolere a tranquilidade de ser estática. Ficar, que é tudo, não é o meu fim, eu sou errática. Tenho pavor do verbo ficar. Não durmo de noite só com a ideia de permanecer. Ser estanque é, para mim, um açoite presa por debaixo dos lençóis, pelas cordas do sono que com este andamento eu bem tento. Mas não chega. O sono, a calma, nunca encontraram o caminho do eu e eu não sei como se deitam os outros e permanecem em caminho seu. Horizontalmente ficam, pesados, adormecidos, imperturbáveis, supostamente. Também eu já tentei viver o presente. E para o meu coração é uma prenda, é quando ele mais sente. Eu é que não deixo correr esse desfecho. Que isso não me prenda. Sentimento descontrolado é demasiado. Parto. Nasce novamente outra, como se tivesse já decidido que nada disto devia ter acontecido. Fênix. Neste trilho árduo. Parto. Também os pensamentos de mim partem. Também os sentimentos de mim partem e eu parto. Porque já nem sei bem de onde partem eles também. Quem sou? Para onde vou? Como estou? Partida. Larguei-me pela beira da estrada e estou perdida até de mim. Parti-me. Bravo. Eu estava aqui deste lado e já estava a ficar assim, sem saber como é que havia de reagir, porque isto é mesmo impactante e entrou mesmo dentro de mim. É mesmo bravo, Mariana. É Muito uma obrigada. coisa linda o que tu acabaste de fazer. Não sei onde é que te inspiras, mas de certeza que há de te inspirar em algo que seja mesmo muito forte para ti. Em termos de poetas, gosto muito de Fernando Pessoa, precisamente pela sua complexidade, não é? Eu também gosto de Fernando Pessoa. 4 personalidades aqui, acho que quebra logo qualquer um. E depois, eu acho que um poeta, de certo modo, é um estudante da emoção. Eu sinto as coisas e eu tenho de ir perceber de onde é que elas vêm e como é que eu as posso comunicar para mim própria e depois para o mundo.